paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 24 de março de 2024, estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos engrandecermos e exaltarmos o nome do Senhor. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa ser adorado, porque Ele é rico em grande bondade e misericórdia para com cada um de nós. Que nós possamos nesta noite elevar os nossos corações e adorar e exaltar o nome do Senhor, porque esse nosso Deus, Ele vive e reina eternamente. Hoje vamos estar dando continuidade ao livro de 2 Samuel. Vamos estar lendo os capítulos 16, 17 e 18. Que você continue atento, meditando a palavra do Senhor e que grandes feitos possa fazer ao Senhor na minha e na sua vida. Amém? Jesus querido, nesta noite nós queremos aqui elevar ao Senhor mais uma vez a nossa adoração, a nossa gratidão. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, possa ser conosco, possa continuar nos dando força, nos dando graça, nos dando livramento, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, cada um desses corações nesta noite. O Senhor sabe exatamente aquilo que necessitamos, ó Pai. Antes mesmo que abríssemos a nossa boca e alguma palavra saísse dela, ó Pai, o Senhor assim já o saberia. Então, nesta noite, eu quero clamar ao Senhor, fica conosco, se conosco, nos concede aquilo que nós necessitamos. E que o Senhor, a graça do Senhor, que o Teu Espírito Santo possa continuar nos enchendo, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar lendo então 2 Samuel, capítulo 16. Assim diz a palavra do Senhor. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos vão para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que se ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam de à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora a tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-vos amaldiçoar. Pois, se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem, pois, diria: porque assim fizeste?
Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda esses filhos de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira, e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Usai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Usai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Usai: É esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E disse Usai a Absalão: Não, Senhor, daquele que eleger o Senhor, e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de mim filho, como servi diante de teu pai, e assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós e sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que se existe aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Abraão uma tenda do terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara, tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. 2 Samuel 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei. E fugirei todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem é quem tu buscais. É como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Usai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Usai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra, senão fala tu. Então disse Usai a Absalão: O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Usai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio algum dentre eles, cada um então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão,
com a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele, e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Husai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas vindo-os todavia um moço e avisou Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não parasse o Jordão, não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não tinha segundo o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade. E pôs em ordem a sua casa e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amassa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amassa filho de um homem cujo nome era Iltrá, o israelita, o qual entraram Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Marquir, filho de Emiel de Lodebar, e Barzilai, o Geladita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e fava, e lentilhas também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas, e queijo de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para morrerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. 2 Samuel 18. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitões de 100.
E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Iltai, o geteu, e disse o rei ao povo: eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse: o que é bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abissai e a Iltai, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel. E deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os povos do que consumiu o bosque, do que o que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montando no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura do ramo de um grande orvalho, pegou-lhe a cabeça do carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem e fez saber a Joabe, disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: pois que o viste, porque não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Iltai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e eu também te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de peregrinar, de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E achou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então disse a Aiamás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia os levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a uma cuxita: vai tu e diz ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu, e perseguiu a Aiamás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita.
E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimás: correi. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho das planícies e passou ao Cuxita. E Davi estava sentado sobre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. E levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vindo andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo a correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem de bem, e virá com as boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem Absalão. E disse a Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuxita e disse: anunciar-se ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse o Cuxita: seja como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando assim dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Aleluia, glória a Deus. Palavra do Senhor, mais umas histórias para acrescentar na nossa caminhada aí da leitura da palavra do Senhor. Jesus querido, nessa noite nós queremos elevar ao Senhor mais uma vez adoração. Obrigada pela tua palavra, continue falando aos nossos corações, e que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, que nós possamos continuar meditando na tua palavra, e que a tua palavra possa continuar gerando em nossos corações, ó Pai. Seja sobre as nossas vidas, nos concedendo saúde a cada uma das pessoas que tem pedido no canal oração, que tem pedido e que tem clamado por cura, por milagre. Seja sobre as nossas vidas, seja sobre a vida de todas essas pessoas, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.